Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Sim, eu serei como a árvore frondosa, meus galhos sairão as frutas mais saborosas, pois estarei plantado junto aos ribeiros das águas da vida, e nada me impedirá de viver o melhor. Eu conheço o verbo da verdade de cor. Se foi a luz que me mostrou um caminho de dor, não vai ter sombra que escureça o dia do meu crescimento no amor. Já não ouço o que o mal me diz a respeito do que é ser feliz. Considero o amor e vivo como quem não tem cicatriz. Lanço fora tudo que fiz pra ter mais do que sempre quis e viver do amor que rega e fortalece a minha raiz. Ninguém amou como já nos amou. Antes do sol nascer já nos amou. Só permanecerá quem perseverar no amor. Então gere um bom fruto, pra que não haja luto. Amor é mútuo e preenche o nada como tudo. Alcança o mais profundo, revela o verdadeiro. Amor eterno, puro, simples e não passageiro. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Olá crianças, boa noite. Como vocês estão? Como estão passando a quarentena? Nós estamos hoje nos reunindo mais uma vez nesse domingo para adorarmos a Deus juntos, mesmo estando à distância. E hoje nós vamos aprender um pouco mais da Palavra de Deus em uma parábola muito interessante e muito boa para a nossa vida cristã, que é a parábola das 10 virgens. Antes de ler o texto, eu vou estar orando e eu queria que vocês acompanhassem a minha oração. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor ainda fala aos nossos corações.
continue falando por meio da Tua palavra. Continua, Deus, cuidando das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos pais, do nosso irmão, irmã. Que o Senhor possa, Deus, estar nesse momento de quarentena suprindo todas as nossas necessidades. Que o Senhor possa estar nos ajudando nos estudos, que o Senhor possa estar nos ajudando em casa e em todas as áreas da nossa vida. Essa é a nossa oração e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar lendo o texto e quero que vocês acompanhem comigo. O texto que eu vou ler está em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, eu vou ler do versículo 1 até o 13. Se você tiver com a sua Bíblia perto, por favor, abra em Mateus 25, do 1 ao 13. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens prudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. A gente, há um pouco tempo atrás, antes da quarentena, a gente estudou um pouco sobre as parábolas. E nós vimos que as parábolas, elas têm como objetivo falar sobre o reino de Deus, explicar sobre o reino de Deus. Jesus, quando veio à Terra, ele pregava, o tema principal da mensagem dele, da pregação de Jesus, era o reino de Deus. E essa parábola, ela não é diferente. Ela também fala sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Só que essa parábola, ela tem algumas características diferentes de outras, porque ela fala do reino de Deus que vai vir, ou seja, quando Jesus voltar. Diferente de outras parábolas que falavam do nosso momento de agora, daquilo que nós vivemos hoje, na nossa vida cristã, com o nosso relacionamento com Deus. Essa parábola fala daquilo que ainda vai acontecer. E o que é isso que ainda vai acontecer? A volta de Jesus. Jesus vai voltar. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa expectativa. Nós esperamos a volta de Jesus. E essa parábola, ela nos dá uma advertência. Mas antes de falar dessa advertência que a parábola dá, nós precisamos entender o que ela quer dizer. Qual que é a história que está sendo contada? Essa parábola, ela tem alguns personagens, como toda a história. E esses personagens são as 10 virgens e o noivo. Esses são os dois principais personagens da história. As 10 virgens e o noivo. Se tem um noivo, é porque tem um casamento. Então nós estamos falando de um casamento. Só que o casamento daquela época, da época que Jesus esteve aqui na Terra, não é igual o casamento de hoje em dia. Não sei se vocês lembram como é que é o casamento hoje em dia, mas o casamento é feito hoje em um dia só. Você vai na igreja, tem o noivo e a noiva, os padrinhos e as madrinhas, e o pastor ele faz a cerimônia do casamento e depois acaba. Naquela época não. O casamento ele era muito maior, ele demorava alguns dias, as pessoas festejavam, celebravam aquele momento. E esse texto está falando disso, de uma cerimônia de casamento. Só que nessa cerimônia de casamento, 10 mulheres elas eram separadas para preparar o casamento.
elas eram separadas para receber o noivo. E essas 10 mulheres que eram separadas para receber o noivo, elas são chamadas aqui nessa parábola de as 10 virgens. E essas 10 virgens, elas, apesar de terem a mesma função, elas são diferenciadas na parábola. Como é que Jesus chama um grupo e como é que ele chama o outro? Ele chama 5 virgens de imprudentes e as outras 5 de prudentes. O que quer dizer prudente? Prudente nada mais é do que sábio, do que alguém inteligente, alguém que se preparou, alguma pessoa que não é tola. Isso é alguém prudente. E o imprudente é o contrário, são pessoas que não são sábias, que são tolas, que não se prepararam. E é justamente isso que nós vemos nessa parábola. Essas 10 virgens, elas tinham apenas uma função: esperar a chegada do noivo. E quando o noivo chegar, elas iam entrar, preparar as coisas para o casamento. Só que 5 delas, em vez de aguardar e se preparar para a chegada do noivo, elas não se preparavam. Não se prepararam. Por quê? Faltava para elas óleo. Não sei também se vocês sabem, crianças, mas naquela época não havia energia elétrica. As luzes, elas eram ligadas por meio do fogo. Só que existia um tipo de lâmpada naquela época, que ela era tipo a lâmpada do Aladim, que ele esfregava para sair o gênio da lâmpada. Então, era muito parecida no formato. Era, na verdade, exatamente igual. Naquele lugar onde o gênio da lâmpada estava morando, na verdade, eles colocavam um óleo. E eles acendiam fogo naquela ponta da lamparina. E quando eles acendiam fogo, o óleo pegava fogo e iluminava o local. Era a lanterna daquela época. Então, na verdade, aquela lâmpada do Aladim, ela vinha com óleo dentro. E as virgens imprudentes, elas esqueceram ou elas não se prepararam e não compraram o óleo suficiente para elas continuarem acordadas toda a noite. Imagine vocês têm que ficar acordados durante uma noite e em vez de vocês levarem uma luz, um celular, por exemplo, para poder ficar olhando para a tela e manter acordado, vocês ficassem num lugar escuro, aconchegante, com uma cobertinha, vocês não iam pegar no sono? Foi o que aconteceu com elas. Em vez delas ficarem acordadas, atentas, preparadas para a chegada do noivo, elas caíram no sono e dormiram. Quando o noivo chegou, elas não tinham o óleo, elas não tinham luz suficiente para poder manter acordada e receber o noivo. Foi aí que elas tiveram que sair para comprar óleo e nesse momento o noivo chegou. E quando o noivo chegou, somente as 5 virgens prudentes, aquelas que tinham se preparado, entraram e prepararam e fizeram parte do casamento. Qual que é a lição que a gente aprende disso? O que Jesus conclui o que Jesus fala quando ele termina essa história? Ele fala o seguinte: em verdade lhes digo que não as conheço. É o noivo falando para as 5 virgens imprudentes. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Não sabem o dia nem a hora? Do quê? Não sabem o dia nem a hora da volta de Jesus. O noivo aqui, ele é um símbolo de Jesus, que vai voltar. Um dia ele vai retornar e restaurar todas as coisas. Tudo aquilo de mal que a gente vê no mundo, todo sofrimento, todo pecado, ele vai ser extinguido da terra. Ele nunca mais vai existir. Sofrimento, tristeza, dor, pecado, maldade, nada disso mais vai existir. Quando Jesus voltar e restaurar toda a terra. Só que para isso chegar, nós, Igreja de Jesus, precisamos estar preparados. E como que a gente pode se preparar? Nós podemos nos preparar, primeiro, buscando a Deus, tendo um relacionamento com Deus, tendo uma vida de oração, tendo uma vida de leitura da palavra, estudo da palavra. Isso vai nos fortalecer, como a gente aprendeu na última série de mensagens, quando a gente falou sobre juniores fortes, famílias fortes e igreja forte. Então, nós precisamos nos fortalecer por meio da palavra de Deus, por meio da oração. Uma outra forma da gente se manter vigilante, alerta, preparado, é com uma vida de santidade, uma vida santa diante de Deus. O que quer dizer isso?
uma vida sem pecado, ou que busca não pecar, que se esforça para agradar a Deus. E como que a gente agrada a Deus? Não tendo intrigas, não brigando, não sendo cheio de ira, não mentindo, não desrespeitando os nossos pais, as autoridades, os nossos líderes, se dedicando para evangelizar, para falar de Jesus para os nossos colegas, para os nossos amigos. Então é dessa forma que Jesus nos instrui para que a gente fique vigilante. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Porque se Jesus voltar, pode ser que você seja pego desprevenido, como as virgens imprudentes. Essa é a lição que Jesus traz por meio dessa parábola. Fiquem espertos, fiquem atentos, vigiem, como alguém que precisa virar uma noite e ficar alerta, preparado. Fiquem atentos, porque Jesus pode voltar e Ele precisa pegar todos nós preparados. Não somente preparados, mas esperando, aguardando esse momento. Não é algo que a gente precisa ficar com medo. A volta de Jesus, o retorno de Jesus, não é algo que pode gerar dentro de nós uma ansiedade ruim, um sentimento ruim de medo, de apreensão. Não, nós devemos desejar, ansiar. A gente precisa querer muito a volta de Jesus, como se fosse um evento importante na nossa vida, o nosso aniversário, um dia que a gente vai sair com os nossos amigos. A gente precisa esperar. Por quê? Porque é o dia em que Deus, o próprio Deus, aquele que a gente conversa todos os dias, aquele que a gente mais ama no mundo, Ele vai vir ao nosso encontro. E não somente vir ao nosso encontro, mas restaurar todas as coisas, mudar todo mundo, retirar de todo mundo tudo aquilo que é ruim. Esse momento a gente precisa esperar com muito desejo, com muita alegria. E é isso que eu queria que vocês entendessem hoje, nessa noite, nesse domingo, que o reino dos céus é como essa história. A história de pessoas que se prepararam e que não se prepararam, que vigiaram e que não vigiaram. Qual grupo você vai querer estar? Daqueles que vigiaram, que se prepararam, ou daqueles que não se prepararam e não vigiaram? Preparem-se, estejam ansiosos, estejam, no bom sentido, estejam esperando a volta de Jesus, preparados como as virgens prudentes. Tá bom? Amém? Vamos orar então nesse final. E lembrando a vocês que nós devemos continuar orando pelo Micael, nós devemos continuar orando pelo pastor Gilmar, pela irmã Elisa, pelo Guilherme e por todos os outros nossos irmãos que estão doentes, que estão precisando de oração, que estão com algum problema financeiro nas suas casas, os pais que estão desempregados nessa quarentena. A gente precisa continuar orando por eles, tá bom? Então vamos orar mais uma vez para concluir nosso culto nessa noite. Pai amado, muito obrigado, Deus, por mais uma vez falar aos nossos corações. Que nós, Deus, possamos estar vigilantes, preparados para a Tua volta, ansiando com um desejo no nosso coração para que o Senhor venha, para que o Senhor restaure todas as coisas e restaure o nosso coração de uma vez por todas, retirando toda a maldade, todo o pecado que existe no mundo, todo o sofrimento. Que o Senhor, Deus, ao vir, possa, Deus, nos pegar preparados, vigilantes, esperando a Sua volta com alegria. Que a gente seja, Deus, crianças e adultos, ó Deus, santos, adultos, ó Deus, justos, que buscam ao Senhor e que amam o Senhor acima de todas as coisas. Ó Deus, continue cuidando da Tua igreja, continue cuidando de cada um dos membros, ó Deus, continue cuidando do Micael, continue, Deus, cuidando da irmã Elisa, da restauração da sua saúde, do pastor Gilmar, do Guilherme. Deus, que o Senhor possa estar curando todos eles e curando, Deus, cada um, Deus, dos irmãos da igreja que estiverem passando por alguma enfermidade, algum problema de saúde. Oh Deus, nessa pandemia, tantas pessoas em Itaperuna, Deus, que estão passando mal, ficando acamadas por causa do Covid-19. Deus, que o Senhor possa estar curando elas, que o Senhor possa, Deus, estar cuidando de cada família enlutada nesse momento. Essa é a nossa oração. Continue cuidando de nós nessa semana que se inicia e que o Senhor continue cuidando também de cada junior que esteja me assistindo agora nesse momento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Oi, galerinha da igreja. Hoje a gente vai orar para que tudo dê certo no nosso coração e que tudo dê certo. Pai do céu, muito obrigado por esse dia. Senhor nos abençoe, nos salve e nos cuide de todo esse mal. Que não possa nos pegar. Proteja nossa vida por tudo. Para esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu e por tudo. Que o Senhor abençoe nossas famílias, a igreja e tudo. O pastor Gilmar e tio Guilherme, muito obrigado. Abençoe essas pessoas, que passe essa pandemia de coronavírus e que tudo dê certo na nossa vida e de todos. Que abençoe o Micael, que ele é um amigo muito bom, que o Senhor pode tirar esse negócio da cabeça dele. Muito obrigado pela nossa família, a igreja que construíram, que valeu muito a pena, e por tudo. A família de todos que estão aqui ouvindo eu e do mundo, do planeta. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor cure essas pessoas e que o coronavírus pare. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém.